Temos o Dom Maurílio de Gouveia, que é arcebispo de Évora e que desde a primeira hora está connosco no renovamento carismático. Estamos a celebrar a 23ª Assembleia do Renovamento Carismático. Nosso pensamento volta certamente para o que aqui ocorreu em Fátima há 23 anos. Éramos um grupo mais pequeno. Mas o que aqui aconteceu há 23 anos já tem uma longa história. Tão longa como a história da Igreja. É que tudo isto começou, já lá vão 2000 anos. E a primeira Assembleia celebrou-se em Jerusalém. E começou porque aquele menino que apareceu no templo de Jerusalém aos 12 anos era o Filho de Deus. Tornou-se homem. Revelou-se o mistério. Morreu pregado na cruz. E ressuscitou. Mas teve ocasião de dizer que tinha um segredo. E o segredo é que havia de enviar, depois da sua morte e ressurreição, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é uma pessoa, como o Pai que enviou Jesus e como Jesus que morreu por nós. O Deus em quem nós acreditamos é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É um Deus só, mas são 3 pessoas. É a comunhão de 3 pessoas. É esta a nossa fé, meus irmãos. É este Deus que veio até nós. E veio até nós porque o Pai mandou o Filho. E o Filho aceitou ser um de nós. Ser criancinha, ser jovem, ser adulto. Aceitou morrer pregado na cruz, crucificado, dar o seu sangue, para que a humanidade se renovasse, para que a humanidade saísse do pecado, fosse liberta do mal. E Jesus enviou o Espírito para que continuasse a sua obra. E é por isso que, volvidos 2000 anos, o Espírito continua a fazer maravilhas. Aquelas que fez há 2000 anos. Foi Ele que interveio para que Jesus nascesse. Foi Ele que acompanhou Jesus. Foi Ele que conduziu Jesus. E foi o Espírito que foi, de facto, dado àquela primeira comunidade. Imaginemos esse grupo, ainda pequeno, reunido em Jerusalém, onde estava Maria, a mãe de Jesus, onde estava Pedro e Mateus e João e Tiago e as mulheres que conheceram Jesus na vida. Todos esses primeiros discípulos lá estavam, em oração, pedindo que o seu coração se abrisse à ação do Espírito que havia de vir. E quando o Espírito desceu, nessa manhã de Pentecostes, luminosa manhã de Pentecostes, foi um espetáculo. E aquele grupo, possuído do Espírito, transformou-se. Cada um em particular, e todos em conjunto, e começaram a testemunhar aquela salvação que Cristo nos vinha trazer, a testemunhar o reino de Deus, isto é, a testemunhar uma humanidade nova. Reuniam-se para louvar a Deus, a viver aquela condição de filhos de Deus que há pouco nos falava o Padre Lírio Pedrini. Viver como filhos de Deus. Sim, meus irmãos, a nossa honra é sermos filhos de Deus. A nossa honra é sermos irmãos de Cristo. A nossa honra é termos em nós o Espírito de Deus. Assim começou a Igreja há 2000 anos. Quantas histórias tem realizado o Espírito ao longo destes anos, destes séculos. É verdade que o homem continua pecador, que a Igreja é santa e é pecadora. E Deus sabe. E Deus revela constantemente a sua misericórdia.
não nos admiremos de ver pecados na igreja, mas alegremo-nos pelas maravilhas de santidade que nela existem. Digo-vos isto porque sinto muitas vezes que há um ataque que se faz à igreja, no sentido de mostrar apenas que ela é pecadora, como se ao longo dos séculos a igreja fosse só uma pecadora. E sobretudo para os jovens que estão a estudar, eu queria sublinhar isto, que é preciso dizer que nos séculos em que houve Inquisição, houve homens como São Francisco Xavier e como São João de Deus e tantos santos que brilharam na igreja. Mas as nossas televisões nunca falam disso, porque não interessa pôr em relevo a santidade da igreja, que tem a sua origem no Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito fez maravilhas. O Espírito continua a fazer maravilhas. E o nosso tempo, este tempo que tão necessitado estava de uma ação mais intensa do Espírito, conheceu essa ação. O que tem sido esta explosão de vida cristã, que através do renovamento carismático e de tantos outros movimentos laicais, que vós conheceis como eu, tem feito brilhar o rosto da Igreja no nosso tempo. Hoje, uma grande preocupação para muita gente, e nós vemos isto todos os dias, é este problema do que transcende o mundo material, a economia, o desporto, as coisas materiais. As pessoas sentem hoje cada vez mais que isso não é o suficiente para nos dar a felicidade. Que nos pode trazer alguma felicidade imediata, mas que não é a resposta definitiva, não dá o sentido para a vida. E tanta gente à procura de Deus, fala-se do retorno do sagrado, anda-se à procura de qualquer coisa. O pior é que muitos irmãos nossos andam às apalpadelas, não sabem onde encontram. Por isso, jovens, gosto muito de vos ver aqui, muito. Estão a sentir aquilo que eu há pouco dizia, sentir esta mudança profunda, os problemas do tempo de hoje. E então é em Cristo, é no Espírito que vocês vão encontrar a força e a luz. Eu acredito, mas é preciso seguirmos o Espírito, seguirmos a Cristo, em comunhão e em comunhão de igreja, em comunhão entre vocês, em grupos, em assembleias de oração, de reflexão, depois integrados na vossa vida, nas vossas comunidades, nas vossas paróquias, nos vossos grupos, do renovamento carismático, nos movimentos a que já ligados e sobretudo nas vossas paróquias. É preciso ir transformando o mundo, este mundo que precisa de ser iluminado, precisa de conhecer a paz, conhecer a alegria, conhecer a fraternidade, conhecer Deus. Conhecer Deus. Deus está